Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, muito importante, para este projeto de cultura e liberdade, subscreverem o canal no YouTube da Rádio Transforma. Finalmente, peço-lhes para enviar os vossos comentários, para trocarem connosco as vossas ideias, para, no fundo, nos ajudarem até a aperfeiçoar a nossa programação. Começamos por falar de Portugal. E um dos temas desta semana foi o pagamento por desempenho de um bónus à administradora da TAP de 2 milhões de euros, porque a empresa entrou em desempenho positivo, pela primeira vez desde há bastantes anos deu lucros e a senhora teve um prémio de desempenho. Caiu o carmo e a trindade sobre esse prémio de desempenho e sobre o governo que negociou um prémio de desempenho numa empresa na qual estava a meter dinheiro. Há uma coisa que eu não quero deixar de apontar relativamente a essa gente que critica de uma maneira cínica, que eu não posso deixar de classificar como cínica, o prémio de desempenho da administradora executiva da TAP. Ora, essas pessoas são as mesmas que acham muito bem prémios de desempenho perfeitamente desajustados à realidade portuguesa, da economia portuguesa, dados, por exemplo, aos administradores de bancos, aos administradores das grandes empresas como a EDP, como a Galp, como o Pingo Doce, como o Continente. Salvo erro, por exemplo, só como prémio de desempenho a CEO do Pingo Doce recebeu cerca de 700 mil euros. E é isso, mais ou menos, que vai recebendo todos os anos, ou mais do que isso. Ou pouco mais ou menos, ou um pouco mais ou um pouco menos. Ninguém estranha isso. Argumento. Isso são as empresas privadas que pagam, portanto elas podem pagar aquilo que quiserem. Como se isso fosse verdade. Quem paga, como sucede com a TAP, é o povo português. Não tenhamos dúvidas. É uma mentira dizer que são as empresas, porque quem sustenta as empresas é o povo português. É o povo português que compra e paga a eletricidade da EDP, com que a EDP paga vencimentos milionários aos seus administradores e prémios de desempenho milionários. É o povo português que compra os produtos no Pingo Doce e no Continente e que paga os prémios de desempenho milionários a essa gente. Somos nós quem paga. Quem paga tudo, tanto na TAP como no Pingo Doce. Com uma agravante. É que no Pingo Doce, aquilo que fazem frequentemente é esmagar o pagamento aos produtores, levar à falência imensos produtores com muita frequência, sucede no Pingo Doce, sucede no Continente, e com isso obtêm lucros enormes. Porque também o povo português paga preços, muitas vezes, muito superiores até àquilo que se pratica, por exemplo, num país ao lado, como é a Espanha. Veja-se o caso da energia, o caso dos combustíveis, que dizem que é só por causa dos impostos. Não é só por causa dos impostos, é também pelos lucros. Veja-se, por exemplo, os medicamentos. O mesmo medicamento aqui e em Espanha custam coisas completamente diferentes. Portanto,
É a iniciativa privada? É o mercado? Não. É o abuso do mercado. É o abuso dos grandes empresários que fazem o que querem. Nós tivemos esta semana outro exemplo. As operadoras de telecomunicações, a Vodafone, a Mel e a NOS, uniram-se para aumentar em 7,8% o preço das telecomunicações, dos seus serviços. Ora, a Anacom disse que a Europa teve uma baixa de preços, o resto da Europa teve uma baixa de preços nos operadores de telecomunicações de 10%. Pelo contrário, as operadoras que operam em Portugal, pois tivemos um aumento de preços. E este ano um aumento de preços astronómico. Dizem eles que é por causa do aumento dos salários, aumento disto, aumento daquilo. Eles aumentam os salários 4%. Eles não têm mais custos em especial, bem pelo contrário, se aumentam os salários 4%, diminuem ao pessoal, a quantidade de pessoal em serviço e o volume de salários que pagam acaba por ser o mesmo. Aquilo que eles têm é uma coisa que nós achamos absolutamente inacreditável, que a Anacom, a entidade reguladora das telecomunicações, não atua. Está-se mesmo a ver que todos eles, aumentando 7,8%, que isto é um cartel. Agora veio a Anacom dizer que, não, senhor, que é injusto, que deve-se diminuir o período de fidelização de 24 para 6 meses, que isso resolve o problema. Não resolve nada. Eles são monopolistas, eles fazem o que querem, impõem os preços que querem. Os portugueses não têm alternativa. Só quem não quer é que não vê. Se em vez de intenções pias como essa de diminuir a fidelização de 24 para 6 meses, se em vez disso se aplicassem as multas por distorção da concorrência, por cartelização, multas elevadíssimas que deviam servir para impedir esse cartel, essa brincadeira acabava. E vem agora um senhor, um tal Mota Soares, que foi ministro já, e que um ministro de Passos Coelho, da Segurança Social, veio agora, claro que ele é ministro, e vai logo para esses grandes grupos económicos, depois de sair de ministro. Nós sabemos a troca de favores que há entre os ministérios e esses grupos económicos. E eles saem dos ministérios para irem ganhar rios de dinheiro nesses grandes grupos económicos. Veio esse senhor que chegou de moto uma vez, a primeira vez que se dirigiu ao Ministério, e depois, na semana seguinte, comprou logo um carro por um preço astronómico, mas já não se mostrou. Mostrou-se ele a chegar de moto, mas o carro que ele comprou na semana seguinte, de preço astronómico para ele circular, isso não se mostrou. Essa gente cínica, mentirosa, que é importante que se desmascar. Nós vivemos sob o império de cartéis, de monopólios, que distorcem a concorrência. Em Portugal não há concorrência, há imposição de preços por parte de cartéis. Cartéis de tudo. Em tudo. Se nós formos ver, por exemplo, os alimentos para os gatos são exatamente ao mesmo preço, seja lá onde forem. O que é isto se não cartel? Mas, infelizmente, quem está no poder não atenta a isto. E é o povo português que paga. E é o povo português que paga os lucros extraordinários das empresas, que, por sua vez, pagam prémios de desempenho fáceis. Qualquer medíocre
manipulando o mercado, tinha bom desempenho. Eles já são génios e são pagos como génios, ou melhor, são pagos de uma maneira pornográfica, como nem sequer os génios devem ser pagos, por, no fundo, manipularem o mercado e distorcerem a concorrência. É esta a realidade e é isto que tem de ser dito de uma maneira firme para que o povo português perceba que está a ser dominado por gente que lhe mente, que aquilo que quer relativamente à TAP é a destruição da TAP. O que não se está a ver é porque é que a TAP vai ser privatizada. Não se está a ver. O que eles pretendem, no fundo, é realmente a privatização da TAP. E para eles, a TAP dar prejuízo era ótimo, porque iria ser privatizada, iria ser desmantelada. E alguns deles, de certeza, que tinham um lugar garantido nesses negócios de privatizações. E daqui passamos para a Ucrânia, que é outra vergonha, ou uma vergonha maior e muito mais trágica, que neste momento está a pôr em causa a própria sobrevivência da humanidade. Nós vemos gente que, no fundo, tem um mundo nas mãos, avançar com ideias perfeitamente doidas e criminosas. Vemos agora o Medvedev e o Putin a ameaçar com o recurso a bombas atómicas para resolver a guerra. Mas do lado do Ocidente nós vemos exatamente a mesma coisa. O comandante militar da NATO, um almirante americano, veio agora também dizer que a NATO está perfeitamente preparada para um conflito nuclear. Por sua vez, também o chefe da aeronáutica americana veio agora dizer que ia haver um conflito nuclear entre a América e a China por causa de Taiwan. Parece que anda tudo doido. O mundo está a ser governado por um bando de doidos que devia estar, era no manicômio e não a deter o poder, particularmente o perigoso poder militar no mundo. A guerra da Ucrânia podia ter acabado. E podia ter acabado em março do ano passado. Havia um protocolo já para ser assinado no ano passado, em março do ano passado, pouco depois do início da invasão. Esse protocolo que estava para ser assinado na Turquia previa a independência, ou pelo menos a integração na esfera russa, mas com direitos para os ucranianos do Donbass e da Crimeia. O próprio Zelensky estava disposto a assinar isso. Isso tinha sido negociado, estava escrito. E aquilo que sucedeu foi que o Boris Johnson foi à Ucrânia e convenceu-se que a Rússia podia ser derrotada e então impediu que esse memorando de paz fosse assinado. Quando o Boris Johnson diz agora que o Putin lhe telefonou e que o ameaçou de que não queria destruir, não queria feri-lo e ameaçou que poderia destruir toda a Grã-Bretanha num abrir e fechar de olhos, foi na sequência dessa saída do Boris Johnson. Foi para a Grã-Bretanha uma tragédia. E a tragédia, neste momento, está a sofrê-la a Grã-Bretanha. Está a sofrê-la porque está cheia de greves. O povo está completamente desesperado. E foi esse aldrabão, esse mentiroso caricato do Boris Johnson e esses doidos do Partido Conservador que levaram o Reino Unido a sair da União Europeia e a meter-se
nesse buraco em que está metido agora. O Reino Unido vai passar a ser desunido, quase certeza, é inevitável. A Escócia não vai aceitar continuar a fazer parte de uma União em que ela é gravemente prejudicada com a estupidez, a cegueira dos conservadores. E o Reino Unido está a sofrer agora os resultados da sua estupidez, da sua cegueira, que foi a saída da União Europeia, com as greves que se estão a suceder. O Boris Johnson pensava que a economia inglesa iria dar-se muito bem negociando com os Estados Unidos. Esqueceu-se de um pormenor, é que o Reino Unido, a Grã-Bretanha, não pode esquecer a geografia. Ela está junto da Europa. Todo o comércio, o essencial do comércio, é com a Europa, não é com os Estados Unidos. E daí a tragédia em que ele meteu a Grã-Bretanha. Que devia ser uma lição para outros países europeus. Finalmente, falamos do Brasil, 2 palavras apenas por causa da tragédia dos Yanomami. Essa tragédia tem de ter responsáveis. Nós vimos até que ponto é que, por exemplo, a ministra Damares boicotou o fornecimento de água, o fornecimento de alimentos aos Yanomamis e protegeu os garimpeiros. E, inclusivamente, demitiu quem tentava proteger os Yanomamis. Claro que isso sucedeu tudo com a proteção das Forças Armadas brasileiras e o papel das Forças Armadas brasileiras nessa tragédia absolutamente vergonhosa para o Brasil, nessa tragédia das tribos Yanomami, isso tem que ser devidamente investigado e devidamente punido. Esperamos que assim aconteça para que o Brasil seja respeitado como um país decente. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente para partilharem, colocarem gosto e subscreverem o canal da Rádio Transforma e comentarem este programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.